Amados irmãos, boa tarde, boa noite, bom dia para os que estão ouvindo o nosso programa em outros horários. Nós queremos dar a vocês as boas-vindas, como sempre, saudando-os em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de um artigo do Amy Joseph, que eu traduzi, cujo título é uma pergunta: tomar decisões é tudo sobre conhecer a vontade de Deus? Em outras palavras, será que para nós tomarmos decisões precisamos de conhecer primeiramente a vontade de Deus? Creio que sim, mas vamos orar, né, irmã? Para abrir o programa. Amém, Senhor. Nós queremos louvar o Teu santo nome, Senhor Jesus, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, pedindo, Senhor Jesus, a Tua bênção, Senhor, sobre cada ouvinte, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então o autor diz o seguinte: desmistificando a tomada de decisões é algo que devemos fazer para não ficarmos preocupados em sempre ter um plano B para resolver os problemas por nossa conta. Quando a maioria de nós pensa na tomada de decisões e na vontade de Deus, às vezes nos sentimos como se Deus estivesse jogando conosco. Embora estejamos certos em supor que Deus tem uma vontade para as nossas vidas, podemos assumir erroneamente que Deus está jogando um jogo conosco. Isso é absolutamente repudiável, esta ideia, porque Deus não joga um jogo conosco, né? Então o autor diz assim: não posso dizer quantas vezes ouvi estudantes universitários recém-formados e até amigos adultos agonizando com medo de que alguma coisa ou de alguma forma perdessem a vontade de Deus para as suas vidas. Tal pensamento revela que seria necessário um estudo cuidadoso do uso do termo vontade de Deus nas Escrituras. Então é isso que nós vamos falar agora, né, irmã? A vontade de Deus. Antes de podermos tomar decisões, é útil ter uma sólida compreensão bíblica da natureza da vontade de Deus. Quando pensamos na vontade de Deus, a maioria de nós pensa imediatamente na vontade dele em relação às decisões específicas que enfrentamos. Queremos saber se é a vontade de Deus que nos tornemos médicos. Desejamos saber se essa pessoa específica é aquela que Deus pretende que seja nosso cônjuge. Estas são certamente questões significativas. No entanto, como ponto de partida, é instrutivo saber que as referências bíblicas à vontade de Deus geralmente se referem primeiro a seus planos e decretos eternos e, em segundo lugar, o que é favorável a ele e, finalmente, à sua orientação providencial. É difícil traçar distinções firmes entre esses três aspectos, pois eles são traçados firmemente juntos. No entanto, para obter uma melhor compreensão da vontade de Deus, desmistificando a vontade de Deus. Os planos e decretos eternos de Deus, isso é que importa. Os planos e decretos eternos. Vamos ver aqui uma coisa. Vejamos a vontade de Deus referindo-se ao seu governo eterno e soberano sobre o mundo, concisamente nas palavras do rei Nabucodonosor, registradas em Daniel capítulo 4. Diz assim: como rei da Babilônia, Nabucodonosor sabia uma ou duas coisas sobre decretos. Afinal, o que ele declarou e decretou tornou-se lei em sua terra. No entanto, depois de testemunhar o poder de Deus, do Deus de Israel, Nabucodonosor percebeu que havia alguém muito mais poderoso do que ele.
grande reflexão, né? Nabucodonosor achava que ele era o tal. Ele mandava e desmandava. Veja-se na história quanto mal esse Nabucodonosor praticou contra a humanidade. Daniel 4, 34 e 35, ele vai ficar para ele claro que tinha alguém que era muito mais poderoso para ele do que ele. Quando Nabucodonosor deu uma olhada e viu essa profecia, ele caiu na real de que ele não era ninguém diante do poder de Deus. Da mesma forma, o faraó do Egito, amados irmãos, outro homem familiarizado com poder e com decretos. A maior vontade de Deus em exibição através das pragas. Quando Deus mandou as pragas para o Egito, né, foi para levar o faraó a ver que alguém muito poderoso estava por trás daquilo que estava acontecendo e para que ele se tocasse que estava explorando o povo de Deus. No entanto, não precisamos ser reis, amados irmãos. Não precisam vocês serem rainhas ou governantes poderosos para entender o poder da soberania de Deus. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Versículos 31 ao 35. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando-os nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nado os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. O que é favorável a Deus? Outra maneira de pensar na vontade de Deus é o que ele quer e o que é favorável a ele. Falando do desejo de Deus de que seu povo não fosse destruído apesar de seus pecados, Moisés disse: o Senhor não quis destruí-lo. Está em Deuteronômio 10:10. Deuteronômio 10:10. Assim como os pais terrenos não preferem a dor aos filhos, Deus não queria que seu povo fosse destruído. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa a palavra grega traduzida vontade de maneira semelhante. Como muitos crentes modernos, os crentes da igreja de Tessalônica estavam lutando por decisões. Paulo respondeu à confusão deles dizendo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Aqui Paulo afirmou concisamente que o profundo desejo de Deus é que seu povo seja conformado à sua imagem. Essa realidade tem implicações generalizadas para o nosso cotidiano. Pensamos erroneamente que devemos arrancar a vontade de Deus de suas mãos. Tememos que, de alguma forma, percamos a sua vontade ou que tenhamos que nos contentar com um plano B. A orientação providencial. A vontade de Deus também pode se referir à providência divina.
Embora este termo providência seja usado nos círculos seculares como sinônimo de destino ou sorte, para o crente em Cristo refere-se ao cuidado soberano de Deus e à ordenação de seu mundo e seu povo. O capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster define a providência da seguinte forma: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, da maior a menor, por ser mais sábio e santa providência, de acordo com sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Ao contrário da crença popular, o plano providencial de Deus para nossas vidas não significa que somos meros peões em suas mãos. Sua providência é uma expressão de sua iminência e envolvimento na vida dos humanos que ele criou. Como Tozer diz, o incrédulo grita: "Eu sou o peão de Deus." O crente canta: "Eu sou o amado de Deus." As relações providenciais de Deus conosco só podem ser vistas de trás para frente, no espelho retrovisor, depois de termos andado em sabedoria, fé e obediência. É somente depois de ter aceitado aquele emprego, feito aquela mudança ou casado com aquela namorada que você descobre que essas coisas foram o cuidado providencial de Deus para você. Você não pode declarar sua providência com antecedência, mas pode vê-la exibida em retrospectiva. Deus nos convida a andar pela fé, na certeza das coisas que se esperam e na convicção das coisas invisíveis. Hebreus 11:1. Olhando para trás, em nossas vidas seremos capazes de traçar seu relacionamento providencial conosco. No entanto, perdemos nosso tempo se tentamos discernir suas providências antes que aconteçam, né? Gênesis 45:5, 7:8, 2 Coríntios 12:7-9. Coisa tremenda, né? A gente às vezes quer colocar na nossa mente ou adivinhar, né? O que é a providência divina? O que nós vamos receber através da providência de Deus? Então deixa eu fazer aqui isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu orar, né? Mas quantas vezes na nossa oração quer impor a Deus a nossa vontade? Quantas vezes? Isso aí é absolutamente falta de fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, é a convicção das coisas que não se veem. Que coisas? A convicção sobre as promessas de Deus. Ou a gente crê sem ver as promessas acontecerem, ou então a gente está querendo ser futurista ou adivinho. Então, o que acontece na prática? O autor aqui é muito claro, é só depois que as coisas acontecem, é depois que a jornada da nossa vida caminhou para frente, é depois que muitas coisas aconteceram que a gente vai ver, a gente vai fazer uma retrospectiva da nossa vida, amados irmãos. Uma retrospectiva, e aí a gente vai dizer: uau, tudo aquilo que aconteceu foi providência de Deus. Ainda as coisas que não foram boas, no nosso entendimento, ainda as coisas que foram provações, ainda as coisas que não foram agradáveis, né? Elas vieram para nos levar, não para manifestar a vontade de Deus na nossa vida, mas para nos levar a acreditar que a providência de Deus estava presente até naquelas coisas supostamente ruins, porque Deus queria nos conduzir para o caminho da santificação. Então, o que acontece na prática? Ou a gente vive fazendo uma retrospectiva na nossa vida, para a gente restabelecer o pensamento ou a memória de coisas que a gente nem se lembra mais, mas que aconteceram para o nosso bem, e depois a gente vai ter gratidão para estar com o nosso coração cheio de gratidão e dizer: Senhor, eu te agradeço porque tudo aquilo que eu passei foi para glorificar a Ti, Senhor, e para que eu pudesse realinhar o meu caminhar com Deus. Então, a palavra de Paulo é muito clara nisso. O que diz?
todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, as coisas supostamente ou aparentemente ruins, elas são para uma contribuição para que a gente possa entender que o Senhor nos ama e Ele quer que a gente caminhe na direção que Ele está nos conduzindo. Então, mesmo que não possamos ver sua providência, até que estejamos olhando para trás, podemos sim viver na confiança, amados ouvintes, viver na confiança de que o nosso Deus está sempre nos guiando com o seu cuidado providencial. Ele está próximo e ativamente engajado em ordenar toda a história das nações, dos bairros e até mesmo as decisões necessárias dos nossos dias individuais. Qual é a melhor pergunta que o crente pode fazer sobre a vontade de Deus? Jen Wakin. Qual é, amado irmão, a melhor pergunta que os crentes devem fazer sobre a vontade de Deus? Então, discernindo a vontade de Deus, o que a gente pode fazer? Para o crente que deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a primeira pergunta é fazer, não, a primeira pergunta a fazer não é o que eu devo fazer, Senhor, mas quem eu devo ser. O que é importante não é o que eu devo fazer para discernir a vontade de Deus, mas quem eu sou em Cristo para o que eu faça ser um testemunho da vontade de Deus na minha vida. Então, meus amados irmãos, guardem essa para sempre. A pergunta mais importante não é o que eu devo fazer, Senhor, mas sim quem eu devo ser. Talvez você tenha tentado usar a Bíblia para responder à pergunta, o que devo fazer? Quantas vezes a gente pega a Bíblia para tentar discernir o que a gente deve fazer? Diante de uma decisão difícil, amados ouvintes, talvez você tenha meditado por horas em um salmo ou em uma história dos evangelhos, pedindo a Deus que lhe mostre com isso pedindo a Deus que lhe mostre como isso se relaciona com o seu dilema de hoje, seu dilema atual. Talvez você tenha conhecido a frustração de ouvir o silêncio, ou pior, de agir com base em um palpite, ou liderar apenas para descobrir mais tarde que aparentemente não ouviu a vontade de Deus. Conheço esse processo, diz o autor, melhor do que gostaria de admitir, e conheço a vergonha que acompanha esse processo. A sensação de que sou surdo, a sensação de que somos surdos ao Espírito Santo, que sou terrível em descobrir a vontade de Deus. A esperança do Evangelho e nossa santificação não é simplesmente que façamos as melhores escolhas, mas que nos tornemos pessoas melhores discernindo a vontade de Deus. Para o crente ou para a crente que deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a primeira pergunta a fazer não é o que devo fazer, e sim quem eu devo ser. Talvez, amado irmão, amada irmã, você não tenha tentado usar a Bíblia para responder a pergunta correta. Diante de uma decisão difícil, talvez você tenha meditado por horas em um salmo ou uma história dos evangelhos, como já se disse antes, pedindo a Deus que mostre o que se deve fazer. Talvez você tenha conhecido a frustração de ouvir o silêncio, porque às vezes o Senhor responde a nós silenciando, não respondendo os nossos pedidos. E quando Ele silencia, a gente precisa de ter o discernimento de que aquilo Ele não disse sim ou Ele não confirmou, porque não é o melhor para nós. Então, o que acontece? A esperança do Evangelho e nossa santificação não é simplesmente que façamos escolhas melhores, como já dissemos, mas que nos tornemos pessoas melhores ao seguir a vontade de Deus. Mas Deus não esconde a sua vontade de seus filhos. Como Pai eterno, não digo aos meus filhos, existe uma maneira de me agradar. Vamos ver se você consegue descobrir o que é.
se não escondo minha vontade de meus filhos terrenos, quanto mais o nosso Pai Celestial. A sua vontade não precisa ser descoberta, ela está à vista. Para vê-lo, precisamos começar a fazer a pergunta que trata da sua preocupação principal, né? Nós precisamos perguntar: quem eu devo ser? Como eu devo ser? Então, comece pelo coração. Comece, amado irmão, pelo coração. Claro, as perguntas o que devo fazer e quem devo ser não são alheias, mas a ordem que os perguntamos importa. Se nos concentrarmos em nossas ações, se nos dirigirmos aos nossos corações, podemos acabar simplesmente como amantes de nós mesmos, mas bem comportados. Pense nisso. De que adianta escolher o emprego certo se ainda estou consumido pelo egoísmo? De que me adianta escolher a casa ou o cônjuge certo se ainda estou devorado pela cobiça? De que me adianta fazer a escolha certa se ainda sou a pessoa errada? Uma pessoa perdida pode fazer boas escolhas, mas somente uma pessoa habitada pelo Espírito Santo pode fazer uma boa escolha com o propósito de glorificar a Deus. Mas Deus não esconde sua vontade de seus filhos. Como pai terreno, não digo aos meus filhos: existe uma maneira de me agradar. Vamos ver se você consegue descobrir o que é. Se não escondo minha vontade de meus filhos terrenos, quanto mais nosso Pai Celestial? Sua vontade não precisa ser descoberta, está à vista. Para vê-lo, precisamos começar a fazer a pergunta de que trata de sua preocupação principal. Precisamos perguntar: quem devo ser? Se nos concentrarmos em nossas ações sem nos dirigirmos aos nossos corações, podemos acabar simplesmente como amantes de nós mesmos, bem comportados. A esperança do Evangelho em nossa santificação não é simplesmente que façamos escolhas melhores, mas que nos tornemos pessoas melhores. Esta é a esperança que levou John Newton a escrever: eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. É o que inspira o apóstolo Paulo a falar dos crentes sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, segundo aos Coríntios 3,18. O Evangelho nos ensina que a graça que é nossa por meio de Cristo está pela obra do Espírito nos transformando cada vez mais em alguém melhor. Mas não qualquer um melhor, segundo aos Coríntios 3,18. O Evangelho nos ensina que a graça que é nossa por meio de Cristo está pela obra do Espírito nos transformando cada vez mais em alguém melhor, mas não qualquer um melhor. O Evangelho começa a nos transformar em quem deveríamos ter sido. Quer saber como deveria ter sido o ser humano? Olhe para o único humano que nunca pecou. Olhe para o único que nunca pecou, Jesus Cristo. Aleluia. Então, não é ser uma pessoa melhor dentro dos padrões do mundo, mas a gente buscar a pessoa mais e mais como Cristo Jesus. Glória a Deus, Senhor. Ó Pai, quando, Senhor, olhamos para Ti, Senhor, meditamos, ó Deus, em Tua palavra, Senhor, ó Deus querido, e nos voltamos, Senhor, para a Deus te adorar, te servir, Senhor. Quando nos deparamos com tudo isso, Senhor, como reconhecemos, Senhor, quão falhos somos, quão necessitados somos de Ti, Senhor. Ó Deus querido, e nos ajude, ó Pai. Queremos, Senhor, fazer o melhor para Ti. Queremos Te servir com excelência. Se queremos, Deus, Senhor, amar, Senhor, uns aos outros, Senhor, nos doar, Senhor, nos colocar, Senhor Jesus, em posição, Senhor, de servir, Senhor. Ó Deus amado, ó Pai querido, sabemos que, ó Deus querido, o Teu reino, Senhor, é o reino de justiça, de paz e alegria no Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, ó Deus, ministra em nossos corações, Senhor, a cada momento, Senhor Jesus, aí que estamos, Senhor, ó Deus, em Tua presença, orando, Senhor, que a nossa oração, Senhor, seja sincera, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor venha recebê-la, Senhor, ó Deus, e nos dirigir, Pai,
Abençoe a cada ouvinte, Senhor, a vida do pastor Paulo de Tarso, da sua esposa, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.